Hoje eu vou te ensinar a fazer um biscoitinho gingerbread, que é um biscoitinho super famoso nessa época de Natal. Meu nome é Débora Tirabasso, sou cake designer especialista em bolos decorados com pasta americana há mais de 9 anos. Você tá em mais um vídeo da série Decorações de Natal. Os biscoitinhos gingerbread, eles têm origem na Inglaterra, mas eles são super comidos em toda a Europa, nos Estados Unidos e já estão chegando aqui no Brasil também, agradando ao gosto dos brasileiros. Vamos ver como é que faz então essa receitinha original. Eu vou começar batendo a minha massa. Estou usando aqui a minha batedeira, que ela é do tipo planetária. A batedeira planetária é aquela que tem aqueles 3 batedores. Então, ela tem o batedor globo, que a gente usa quando a gente quer incorporar ar. Ela tem o batedor raquete, que simplesmente é quando a gente quer fazer uma mistura homogênea em alguma massa ou creme. E ela tem o batedor gancho, que é aquele para massas mais pesadas, tipo de pão. Nesse caso, é uma massa de biscoito. Eu só quero que ela fique homogênea, então eu vou usar o batedor raquete. A primeira etapa é a gente pegar a manteiga em temperatura ambiente. Eu prefiro usar manteiga e não margarina, porque ela traz um sabor muito melhor. Então, eu vou colocar a minha manteiga aqui. Ela já tá mais macia. Não tem que estar super mole, mas ela tem que estar macia. Açúcar mascavo. Eu vou bater essa misturinha aqui de açúcar mascavo com manteiga até ficar bem homogêneo e a manteiga começar a ficar um pouquinho mais clarinha. A velocidade não precisa ser a velocidade máxima, a gente bate numa velocidade média. Aqui tá pronto já. Ele forma um creminho. Eu já vou mostrar pra vocês. Que fica um pouquinho mais clarinho depois que a manteiga começa a bater e amolecer. A próxima etapa agora, eu vou adicionar melado ou mel. E vou adicionar o ovo inteiro. E vou bater mais um pouquinho só para misturar. Agora eu vou pegar a parte dos secos. Eu tenho aqui farinha de trigo, que já tá peneirada. Eu tenho aqui bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um dos princípios básicos do fermento. Ele serve para deixar a massa um pouquinho mais gordinha, que é uma característica super tradicional desse tipo de biscoito. Ele não é um biscoito muito crocante, ele é um biscoito mais maçudinho. E aqui eu tenho as especiarias, que dão aquele perfume, aquele toque super especial. Aqui eu tenho canela, cravo, noz moscada e, claro, o gengibre. Aqui eu vou dar só uma misturadinha. A minha farinha já tá peneirada. E agora eu volto a bater em velocidade baixa para média
colocando essa mistura dos secos aos pouquinhos. Se você não tem batedeira planetária, pode fazer na batedeira normal, não tem problema. Eu vou parar de bater quando tiver numa consistência assim, que ele tá bem firminho, eu já consigo pegar na mão, mas ainda meleca a mão um pouquinho, e vou fazer a próxima parte misturando com as mãos. Porque a massa agora começa a ficar um pouquinho mais pesada e a batedeira já tem dificuldade de bater. Pra vocês verem, a massa, ela fica parecendo uma massa de cookies. Agora eu vou acrescentando a farinha aos poucos e vou misturando com as mãos. Mãozinhas de confeiteira, sempre muito bem lavadinhas, ou usando luvas, o que vocês ficarem mais confortáveis. Gente, tem um perfume isso aqui que vocês não fazem ideia. Sério, é muito tipo cheiro de Natal, sabe? Fica muito gostoso. Às vezes parece que não vai misturar, porque parece que tá sequinho. E aí, com as mãos, a gente consegue dar o calor necessário para esses pedacinhos grudarem. Dependendo aí do tamanho do ovo, dependendo da temperatura que tá lá fora, da umidade do ambiente, às vezes vocês não vão precisar colocar toda a farinha, tá? Então, se você perceber que já tá no ponto e sobrou ainda um pouquinho de farinha, não tem problema, é normal. Vou colocar aqui na minha bancada. Vocês estão vendo agora que já tá uma massinha. Ela ainda tá grudando, mas ela já tá mais firmezinha. Faz um pouquinho de sujeira só.
Bom, a minha massinha já tá pronta, ela não tá mais grudando na mão. Fiquem tranquilos que essa massa ainda vai gelar, ela vai ficar mais firme ainda. Então, ela ainda não tá no ponto de poder usar. E depois a gente vai acabar colocando mais farinha para poder abrir. Então, não deixem ela muito, muito seca, senão depois ela quebra demais. Eu pego agora um saquinho desse. Vou colocar a massa dentro. E eu já vou facilitar a minha vida e vou deixar ela na geladeira. Assim, mais abertinha, porque fica mais rápido para ela gelar e muito mais fácil para passar o rolo depois. Deixo na geladeira por pelo menos 30 minutos, 1 hora. E aí depois eu abro com o rolo e corto os biscoitinhos. Acabei esquecendo de falar para vocês. A baunilha, ela tava junto com o melado, ou o mel, né? Eu já tinha colocado junto, então a baunilha vai junto com o mel e o ovo. A próxima etapa agora, eu vou adicionar melado ou mel. E vou adicionar o ovo. Ovo inteiro. E vou bater mais um pouquinho só para misturar. Agora eu vou pegar a parte dos secos. Eu tenho aqui farinha de trigo, que já tá peneirada. Eu tenho aqui bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, ele é um dos princípios básicos do fermento. Ele serve para deixar a massa um pouquinho mais gordinha. Que é uma característica super tradicional desse tipo de biscoito. Ele não é um biscoito muito, muito crocante. Ele é um biscoito mais maçudinho. E aqui eu tenho as especiarias, que dão aquele perfume, aquele toque super especial. Aqui eu tenho canela, cravo, noz moscada e, claro, o gengibre. Aqui eu vou dar só uma misturadinha. A minha farinha já tá peneirada. E agora, eu volto a bater em velocidade baixa para média, colocando essa mistura dos secos aos pouquinhos.
você não tem batedeira planetária, pode fazer na batedeira normal, não tem problema. Eu vou parar de bater quando tiver numa consistência assim, que ele tá bem firminho, eu já consigo pegar na mão, mas ainda meleca a mão um pouquinho. E vou fazer a próxima parte, misturando com as mãos. Porque a massa agora começa a ficar um pouquinho mais pesada e a batedeira já tem dificuldade de bater. Pra vocês verem, a massa, ela fica parecendo uma massa de cookies. Agora eu vou acrescentando a farinha aos poucos e vou misturando com as mãos. Mãozinhas de confeiteira, sempre muito bem lavadinhas, ou usando luvas, o que vocês ficarem mais confortáveis. Gente, tem um perfume isso aqui que vocês não fazem ideia. Sério, é muito tipo cheiro de Natal, sabe? Fica muito gostoso. Às vezes parece que não vai misturar, porque parece que tá sequinho. E aí, com as mãos, a gente consegue dar o calor necessário para esses pedacinhos grudarem. Dependendo aí do tamanho do ovo, dependendo da temperatura que tá lá fora, da umidade do ambiente, às vezes vocês não vão precisar colocar toda a farinha, tá? Então, se você perceber que já tá no ponto e sobrou ainda um pouquinho de farinha, não tem problema, é normal. Vou colocar aqui na minha bancada. Vocês estão vendo agora que já tá uma massinha. Ela ainda tá grudando, mas ela já tá mais firmezinha. Faz um pouquinho de sujeira só. Bom, a minha massinha já tá pronta, ela não tá mais grudando na mão. Fiquem tranquilos que essa massa ainda vai gelar, ela vai ficar mais firme ainda. Então, ela ainda não tá no ponto de poder usar. E depois a gente vai acabar colocando mais farinha para poder abrir. Então, não deixem ela muito, muito seca, senão depois ela quebra demais. Eu pego agora um saquinho desse. Vou colocar a massa dentro. E eu já vou facilitar a minha vida e vou deixar ela na geladeira, assim, mais
abertinha, porque fica mais rápido para ela gelar e muito mais fácil para passar o rolo depois. Deixo na geladeira por pelo menos 30 minutos, 1 hora. E aí depois eu abro com o rolo e corto os biscoitinhos. Acabei esquecendo de falar pra vocês. A baunilha, ela tava junto com o melado, ou o mel, né? Eu já tinha colocado junto, então a baunilha vai junto com o mel e o ovo. Agora que minha massa tá bem gelada, tá bem firme, eu posso abrir, cortar e assar as bolachinhas. Eu vou pegar uma parte dela. Tentar pegar esse pedaço aqui que já tá abertinho, que é mais fácil. Vou polvilhar um pouco de farinha embaixo. Uma superfície limpa. Vou polvilhar um pouco de farinha em cima. Aí eu passo um pouquinho a mão assim, pra tirar o excesso. E pego, abro com o rolinho, fazendo força. Dou uma viradinha na massa, pra ela não grudar na superfície. E se precisar, eu coloco um pouco mais de farinha. E assim eu vou abrindo. Aí a gente tem mais uma dicasinha. Se eu abro a massa assim, sem nada, sem uma guia, sem nada, a gente nunca sabe qual é a espessura que vai ficar de massa, né? Então, pode ser que um biscoito fique mais fininho, o outro mais grosso. Aí a gente coloca no forno, um começa a queimar antes do outro e não fica legal. Além de que na hora de comer também não fica gostoso, porque um vai estar um pouco mais crocante, o outro mais molinho. Então, a gente precisa fazer com que esses biscoitos tenham sempre a mesma espessura. Para eu poder garantir isso de uma maneira bem fácil, a gente precisa de guias para a gente poder abrir a massa. Uma guia legal para ter, se você tem dificuldade de achar guia, são réguas. Isso aqui é régua de acrílico, régua escolar de acrílico. Eu tenho uma régua grande aqui de 60 centímetros. E essas duas réguas aqui, essas de acrílico, elas são mais grossinhas. Então, na partezinha que não tem a medida, ela é bem grossinha aqui. Então, eu vou colocar na mesa, de modo com que a parte grossinha fique pra dentro. E coloco dos dois lados. Essa parte mais grossinha, ela tem mais ou menos uns 3, 4 milímetros. Esse tamanho já é o suficiente pra gente abrir as bolachinhas. Esse tipo de bolacha gingerbread, ela pode ser aberta entre 3 e 5 milímetros. Menos do que isso, fica muito fininha. Ela tem que ficar um pouquinho mais grossinha mesmo. Então, vou colocar um pouquinho mais aqui de farinha. Vou ver se não tá colando embaixo. E agora eu vou abrir a massa, de modo com que eu sinta que a massa vai começar a ficar da mesma espessura que a régua. Então, eu vou abrindo até a hora que o rolo bater na régua. Quando ele começar a bater na régua, é porque a minha massa já tá da espessura certa. Cuidado que as réguas têm que estar em uma distância dentro que seja menor do que o meu rolo, tá? Para os rolos conseguirem encostar na régua. Aqui já tá certinho. Vou usar os meus cortadores. Eu vou fazer primeiro o bonequinho de gingerbread, que é o mais tradicional. Aí eu peguei também uma estrelinha e um coraçãozinho. Aí agora a gente começa a cortar. Na hora de cortar, pressiona, dá uma balançadinha, que é para tirar as rebarbas, e ele sai inteirinho.
Se tiver num dia quente, para poder tirar as bolachinhas daqui, a gente pode pegar uma espátula também, tá? Essa massa aqui a gente consegue amassar e reaproveitar abrindo de novo, não tem problema. Agora eu vou pegar uma assadeira. Nessa assadeira, eu posso untar essa assadeira, porque a massa não tem muita manteiga, então ela pode começar a grudar um pouquinho. Então, a gente pode untar com manteiga e farinha. Ou então, você pode passar aquele desmoldante. Ou uma outra ideia, que eu gosto bastante para esse tipo de massa, é usar um tapetinho de silicone, como esse aqui, ou de teflon, como esse aqui. Tanto faz. Ambos não grudam. Vou colocar o meu de silicone, do tamanho da minha forma. E vou arrumar as bolachinhas. Elas não podem ficar encostadinhas, porque elas têm um pouquinho de bicarbonato, elas vão crescer devagarzinho, só um pouquinho. Pode estar pertinho, mas não precisa estar encostando. Tem que pegar com cuidado, senão você acaba decapitando o seu bonequinho gingerbread, que nem eu fiz agora. Essa massa é bem delicada, ela quebra fácil. Tenho as minhas bolachinhas aqui. Vou colocar no forno pré-aquecido, 180 graus, entre 160 e 180 graus. Se você colocar o forno muito quente, as bolachinhas vão queimar e não vão assar direito, tá? Então, vamos pro forno agora. Biscoitinhos assadinhos já, e já estão frios. Agora é a hora da gente decorar. Vou mostrar aqui pra vocês, então. Os biscoitinhos ficam assim, ele fica levemente douradinho atrás. Tomar cuidado pra não queimar. Vamos começar agora. Vou ensinar uma decoraçãozinha simples pro gingerbread. Eu tenho aqui o papel manteiga, que eu já cortei. Para quem não sabe fazer o conezinho de papel manteiga, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo um outro vídeo que eu coloquei, o link para um outro vídeo que eu já fiz ensinando a fazer esse cartuchinho de papel manteiga. Aqui a gente tem o cartuchinho. Eu vou usar aqui glacê real. Esse glacê real que eu uso é um que vem um pozinho dentro de um pacotinho. E aí, a gente bate com água de acordo com as proporções que falam na embalagem. Então, deixei ele branquinho aqui mesmo. Vou pegar aqui uma colherzinha. Aí, eu puxo bem. Enrolo aqui a parte. E ele vai ficar tipo uma canetinha. Eu pego uma tesourinha agora e corto só a pontinha. E vou fazer assim. Eu vou segurar aqui em cima, tomar cuidado para não se apertar no meio, a gente aperta aqui em cima, porque senão começa a vazar glacê aqui por cima. E vou fazer os detalhes. Segurando firme, eu vou começar aqui pela boquinha. Vou fazer os olhinhos. Aí, aqui eu posso fazer uma ondinha de um lado, outra ondinha do outro. Eu posso fazer uns botõezinhos aqui. E fica a critério de vocês a decoração. E aqui eu tenho um biscoitinho original do gingerbread.
ideia legal também que eu peguei para mostrar para vocês é para fazer no coração e na estrelinha. Se você não quiser pintar com glacê real, a gente pode fazer também um trabalho com açúcar de confeiteiro. Vou mostrar para vocês, então. Com açúcar de confeiteiro, eu posso simplesmente pegar uma peneirinha, o açúcar de confeiteiro, que é o açúcar mais fininho que tem, pode ser o açúcar impalpável, e a gente pode peneirar por cima, como se fosse uma nevezinha. Que ele já fica bem bonitinho. Com carinha de Natal. Uma outra ideia para fazer com o coração é a gente fazer só uma partezinha do coração. Eu peguei aqui uma folhinha de papel, vou deixar aqui só a metade e vou passar o açúcar na outra metade. Fica super bonitinho.